Capítulo 22 de Atos dos Apóstolos. Irmãos e pais, ouçam-me enquanto apresento a minha defesa. Quando ouviram que ele falava em hebraico, o silêncio foi absoluto. Então Paulo disse: Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade da Cilícia, mas educado aqui em Jerusalém por Gamaliel, a cujos pés aprendi a seguir muito cuidadosamente as nossas leis e costumes judaicos. Tornei-me muito zeloso, honrando a Deus em tudo o que me fazia, tal como vocês procuram fazer hoje. E andei perseguindo os seguidores deste caminho até a morte, prendendo e pondo na prisão tanto homens como mulheres. O sacerdote ou qualquer outro membro do Sinédrio podem testemunhar que isto é verdade. Pois eu pedi cartas deles para seus irmãos em Damasco, com instruções e permissão para prender e trazer a Jerusalém, para ser castigado qualquer seguidor de Cristo que encontrasse. Quando estava na estrada, chegando perto de Damasco, por volta do meio-dia, de repente brilhou ao meu redor uma luz muito forte que vinha do céu, e eu caí no chão e ouvi uma voz a me dizer: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor, que está falando comigo? Perguntei, e ele respondeu: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem você está perseguindo. Os homens que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. E eu perguntei: Que devo fazer, Senhor? E o Senhor me disse: Levante-se, entre em Damasco, e lá dirão o que você deve fazer. Eu fiquei cego com a luz intensa e tive que ser levado para Damasco pelos meus companheiros. Ali um homem chamado Ananias, fiel na obediência à lei e muito respeitado por todos os judeus que viviam em Damasco, veio a mim, colocou-se ao meu lado e disse: Irmão Saulo, recupere a visão. E naquela mesma hora eu pude enxergar. Então ele me disse: O Deus dos nossos antepassados escolheu você para saber a vontade dele, para ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você levará a mensagem dele a toda parte, contando o que tem visto e ouvido. E agora, por que demorar? Levante-se e seja batizado e fique limpo dos seus pecados, invocando o seu nome. Um dia depois da minha volta a Jerusalém, enquanto estava orando no templo, eu tive uma visão. Ouvi o Senhor me dizendo: Ande depressa e deixe Jerusalém, porque o povo daqui não aceitará o seu testemunho ao meu respeito. Senhor, eu disse, eles sabem que eu prendia e açoitava em cada sinagoga aqueles que criam no Senhor? E quando derramaram o sangue da sua testemunha Estevão, eu estava lá e concordei, tomando conta das capas que eles colocavam de lado enquanto o apedrejavam. Então o Senhor me disse: Saia de Jerusalém, porque eu o enviarei para muito longe, para os gentios. A multidão ouviu Paulo até que chegou a esta palavra e depois gritaram a uma só voz: Fora com esse sujeito, matem esse homem, ele não merece viver. Gritavam, atiravam suas capas para cima e jogavam punhados de terra para o ar. Então o comandante pôs Paulo para dentro e mandou que fosse açoitado e interrogado. Ele queria descobrir por que a multidão tinha ficado tão furiosa. Quando estavam amarrando Paulo para açoitá-lo, ele disse ao centurião que estava ali: A lei permite a vocês açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido julgado? O centurião foi ao comandante e perguntou: O que o senhor vai fazer? Este homem é cidadão romano. Como isto, o comandante foi perguntar a Paulo: Diga-me, você é cidadão romano? Sim, de fato sou, respondeu Paulo. Eu também sou, disse o comandante, mas isso me custou muito dinheiro. Mas eu sou cidadão romano por nascimento, disse Paulo. Os soldados, que já estavam prontos para interrogá-lo, quando ouviram que Paulo era cidadão romano, saíram rapidamente e o comandante ficou com medo por haver dado ordem para que ele fosse amarrado. O comandante queria descobrir exatamente por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus e então no dia seguinte soltou Paulo e mandou que os sacerdotes principais se reunissem em sessão com todo o sinédrio e fez trazer Paulo à presença deles.